É muito difícil errar na terceira parte de uma trilogia, mas essa é uma daquelas raras exceções onde os três filmes são uniformemente muito bons. Olá, fãs da sétima arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes. E hoje eu tô aqui, para encerrar o nosso especial de franquia antes da estreia do novo capítulo que acontece na próxima semana. Então hoje eu vou falar sobre Planeta dos Macacos: A Guerra, filme de 2017 dirigido pelo Matt Reeves. Mas antes eu pedi para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Estamos diante aí, talvez, da mais bem-sucedida tentativa de reboot que um estúdio hollywoodiano tenha feito de uma franquia clássica dos anos 60 e 70, né? Eu sei que tem Star Wars, tem Star Trek, tem Creed, tem tanta coisa, mas eu sinto que o nível de excelência e qualidade que a Fox encontrou com os roteiristas Amanda Silver e Rick Jaffa e os diretores Rupert Wyatt e Matt Reeves, com essa trilogia do Planeta dos Macacos protagonizada pelo Andy Serkis, me parece acima de quase todas as outras devido a quase a recepção unânime que ele recebeu, o valor em bilheteria, o valor de crítica, todo mundo parece que gosta bastante desses três filmes, sabe? É difícil você encontrar unanimidade entre fãs de Star Wars sobre a trilogia nova, por exemplo, mas é com essa energia, com essa sensação de vitória que a Fox, antes mesmo do Planeta dos Macacos, o Confronto estrear em 2014, quando eles estavam ainda vendo os primeiros cortes do Matt Reeves daquele filme, resolvem contratar o Reeves para dirigir um terceiro filme dessa trilogia, já fecham um acordo com ele, e como na época a Silver e o Jaffa estavam ocupados com o Jurassic World, né, eles se tornaram o casal de roteiristas para ir tentar resgatar novas franquias, o Matt Reeves acaba escrevendo o roteiro ele mesmo, junto com o Mark Bomba, que tinha trabalhado no Confronto junto com ele é um colaborador frequente do Matt Reeves, e eles têm, um bom tempo aí para desenvolver a história, para desenvolver alguns conceitos. Reeves fala que ele se inspirou bastante em filmes como Apocalipse Now, A Ponte do Rio Kwai e até O Império Contra-Ataca, para formular um filme que seria uma conclusão que honraria a promessa do final do confronto com um ataque militar chegando, ao mesmo tempo em que ele poderia ser o início de uma nova franquia também, né? Eu acho interessante que o Planeta dos Macacos, apesar desse filme ser um ponto final, ser uma conclusão, a gente sabe que vem muitas histórias pela frente com a saga antiga, ele faz um final ao mesmo tempo que ele deixa uma fresta de porta aberta, que vai chegar aí no Planeta dos Macacos, o Reinado do Wes Ball, que estreia na próxima semana, ainda não assisti, tô bem curioso. Então, com um orçamento um pouco menor do que o anterior, de 150 milhões de dólares, as filmagens do Planeta dos Macacos: A Guerra acontecem entre outubro de 2015 e março de 2016, sendo a maior quantidade de filmagens de captura de performance em locação externa que algum projeto já tinha feito, né? A gente vê muita captura de performance no Avatar, por exemplo, mas todos os cenários são artificiais. O Planeta dos Macacos: A Guerra literalmente leva todos os atores com o pijama, com as câmeras no rosto, na floresta, nos cavalos, na praia, e o resultado é visualmente muito impressionante, né? Tudo isso para o Planeta dos Macacos: A Guerra chegar nos cinemas de 2017, marcar o fim de uma trilogia, o fim de uma era de Planeta dos Macacos. E olha, apesar de eu não achar o Guerra tão refinado quanto o Confronto, que é um filme que eu me surpreendi muito revisitando, é um filme muito melhor do que eu lembrava, eu ainda acho que esse filme aqui é ainda mais maduro, mais sofisticado e um final muito decente para essa reinvenção. A história do filme se passa 2 anos depois do Confronto, com o chimpanzé César, vivido por Andy Serkis, resistindo contra os ataques militares do feroz Coronel, vivido por Woody Harrelson. Quando suas forças avançam contra o lar dos macacos, César se prepara para uma vingança fria e decisiva. Primeiramente, eu acho incrível como logo no começo do Guerra ele tem um letreiro para te situar no contexto, para te dar algumas informações, e eu lembro que na época sempre teve essa discussão de que os títulos estariam ao inverso, porque o Dawn tinha que vir primeiro de Rise, porque primeiro veio o amanhecer, depois você se ergue, você se levanta, mas eles colocam um textinho lá muito bem sacado que fala The Rise of a New Species, The Dawn of a New Civilization, para depois chegar no War, né? É quase uma espécie de letreiro de Star Wars que o Matt Reeves e o Matt Bomba colocam aqui. Acho isso muito elegante, muito bacana, colocado, num plano desfocado, onde a gente vê os capacetes dos soldados humanos aparecendo, com umas frases
que assim, são muito simples, mas que te dão muita imersão nesse universo, né? Monkey Killer, espécie ameaçada, desde o primeiro segundo ele já tá te colocando numa atmosfera bem perigosa, bem incerta, e ao mesmo tempo, eu acho que o roteiro do Reeves com o Baumbach não é tão primoroso, tão afiado, tão, sabe, peças se encaixando como é o roteiro do Confronto, que ainda tinha a Silver e o Jaffa, mas esse filme aqui, ele é muito mais direto, né? Ele é um filme de confronto, ele é um filme de batalha, mas não é o tipo de batalha que você pode estar imaginando, porque o filme ele começa de uma forma bem surpreendente quando esse coronel do Woody Harrelson invade a casa do César, ele mata a esposa e o filho dele, então você coloca o César num caminho de vingança, né? É aquela clássica violação, o lado sombrio desse personagem tão pacifista, tão humano, ironicamente, que a gente viu nos últimos filmes, e eu gosto também como o César é constantemente assombrado pelo fantasma do Koba, o Toby Kebbell aparece em algumas cenas aqui, porque o César matou ele no final, e eu adoro quando uma continuação simplesmente não ignora o fato de um personagem tirar a vida do outro, né? Ele tá sempre com esse peso, com essa culpa de ter matado um macaco, um irmão macaco que estava desde o primeiro filme. Eu gosto como isso é demarcado e como o César teme se tornar igual o Koba, porque ele perdeu algo muito valioso para ele, algo que é profundamente trágico, e eu acho que trágico é a palavra que define perfeitamente esse filme, porque se ele não é tão pesado em trama e maquinação de história e personagem, ele é muito mais contemplativo. Eu sinto que o Matt Reeves já pega o trabalho estabelecido pelo Rupert Wyatt no Rise e eleva para um nível de arte com o Confronto, e eu sinto que aqui ele quer elevar mais ainda, ele quer tratar esses macacos como se fossem figuras históricas. Esse filme tem muito mais close, planos muito mais silenciosos que levam bastante tempo, e às vezes é só para demonstrar alguma coisa de delicadeza, como quando o gorila Luca coloca uma florzinha no ouvido da jovem Nova, vivida pela Amy Miller. Eu gosto como o filme tem essas pausas para cuidar um pouco dos personagens, para fortalecer o vínculo entre eles, esse núcleo do César, o Maurice, o Rocket e o Luca é muito interessante. Eu gosto muito desses personagens e o Matt Reeves ainda se diverte bastante introduzindo essa grande figura, esse ladrão de cenas que é o macaco mau, o Bad Ape do Steve Zahn. É uma ótima forma de colocar leveza e humor de forma orgânica nesse cenário tão desolador, tão trágico e soturno que é o Guerra. Acho que o Steve Zahn tá fantástico como o Bad Ape, é aquele tipo de personagem que não tem uma importância tão grande no sentido, sabe, ele tem conhecimento de onde fica a base do coronel, por exemplo, é a única função dele, mas ele traz uma leveza, um calorzinho para várias cenas assim, que funciona bastante, né? Aquele equilíbrio do César tá no modo vingativo, no modo dark, e você introduz esse elemento de luz com o Bad Ape. Eu sinto que o roteiro também tenta fazer isso com a Amy Miller, que faz a jovem Nova. Eu não sei se seria, não é pra ser a mesma Nova do Planeta dos Macacos 68, mas é quase como se o filme estabelecesse que vários humanos vão se chamar Nova, né? Eu acho que tudo envolvendo ela não funciona muito bem, na minha opinião, apesar da Amy Miller tá muito bem, né? Ela não fala nada, eu também adoro o fato de que o roteiro do Guerra introduz que a gripe símia deixa os humanos incapazes de falar, né? Isso já amarra perfeitamente com o fato de que os humanos não falam no clássico 68. Eu acho que tudo dela não é muito bem funcional, eu entendo o motivo de estar lá, mas entre ela e o Bad Ape, eu acho que o Bad Ape cumpre as mesmas funções praticamente. Mas tem um elemento que eu definitivamente gosto muito aqui, eu acho que é, não vou dizer que é o melhor elemento, porque o Andy Serkis ainda é fantástico interpretando o César, mas é esse vilão do coronel vivido pelo Woody Harrelson, que cast inspirado, eu acho que ele tá trazendo uma energia muito forte do Coronel Kurtz do Apocalipse Now, vivido pelo Marlon Brando. Ele até imita um pouquinho a voz dele em algumas falas, é impossível não reparar nisso, mas é um ótimo personagem, é um antagonista que tem as suas motivações, ele tem um longo monólogo onde ele explica como ele matou o filho dele infectado, então, do mesmo jeito que o Gary Oldman no Confronto era um cara que queria matar macacos, mas que tinha esse backstory trágico humano, é a mesma coisa com o coronel do Woody Harrelson, acho que ele é uma grande presença, ele é um oponente à altura. Eu também adoro o fato de que o coronel tá sendo encurralado, né? É o típico caso do vilão que tá sendo perseguido por outras forças humanas, então ele tá naquela base
recluso, assim como o Coronel Kurtz, Apocalipse Sinal, porque tem outras forças do exército indo pra dar cabo nele, né? Então isso só aumenta o desespero e a loucura do personagem e garante aí cenas que eu gosto bastante. Apesar de, né, o filme, ele tem uma proposta muito interessante porque ele te engana, porque ele parece que vai ser essa longa jornada de vingança do César indo atrás do Coronel, mas pra minha surpresa, quando eu vi o filme, o César e todos os macacos são presos num campo de concentração na segunda metade do filme, e você tem uma espécie de Spartacus, uma espécie de filme de fuga de prisão, fuga do planeta dos macacos, né? O que, pra mim, desacelera um pouco o ritmo. Eu acho que esse lado não é tão interessante quanto as duas pontas do filme, apesar de eu, de novo, gostar muito das ideias do Reeves com esse exército humano que usa o mesmo logotipo, o símbolo do Omega, bem parecido com os mutantes lá do De Volta ao Planeta dos Macacos, né? Eles meio que reinventaram os humanos sobreviventes e o culto à bomba numa espécie de fascismo, de ufanismo americano, com uma espécie de tambor de gasolina que é um explosivo letal no fim. Isso é uma forma bem inteligente de reinventar aqueles elementos mutantes meio toscos do segundo filme. Eu dou pontos pela criatividade. Eu acho que é no clímax também que o Matt Reeves consegue brincar um pouquinho mais com a ação. É muito rápido, é muito direto, ele não tá querendo ir tanto pra luta em CGI como foi o César versus Koba no confronto, mas é absolutamente funcional. Eu gosto do payoff, de como você passa o filme inteiro olhando para aquele gorila que eles chamam de jumento. Ele é uma espécie de traíra, ele tá junto com os humanos, mas ele no último segundo salva a vida do César e é um momento assim inebriante, muito forte. Ele tem aquele clássico sentimento épico, onde você, né, quando você quer colocar um elemento épico num filme hollywoodiano, você olha um pouco para os épicos bíblicos e não tem como não ver o César como uma espécie de figura estilo Moisés, levando o povo dele para a Terra Prometida. Esse é o grande foco do filme e justamente quando isso acontece, né, spoilers, o César sucumbe a um ferimento dele, né? Eu confesso que às vezes me frustra um pouco quando o personagem toma um ferimento, aí, ele faz um monte de coisa, ele sai pulando, ele rola, ele se joga pra lá e pra cá, ele escala a árvore, ele faz o êxodo inteiro no deserto, aí quando ele chega lá ele morre. Ah, beleza. Uma flechada matou o César, mas eu acho que o desfecho emocional é muito impactante, porque o César é um grande personagem, ele é o melhor símil desses 9 filmes de Planeta dos Macacos que a gente viu, e eu só fico na expectativa de ver como que o Wes Ball e a Disney vão conseguir melhorar o que foi feito aqui, né? E olha, antes de eu acabar, eu não posso deixar de mencionar, assim como eu falei no vídeo anterior, Michael Giacchino, compositor desse filme. A trilha do confronto já era boa, a do Guerra é ainda melhor, ela é muito mais melancólica, ela é muito mais atmosférica, e ela tem, né, a faixa dos créditos finais, uma espécie de valsa do tema principal desse filme. Fantástico, beijo de chefe, assim, sabe? Giacchino e Matt Reeves é uma combinação poderosíssima. E é isso, pessoal. Eu acho que o Planeta dos Macacos, a Guerra, é uma ótima conclusão. Eu acho que ele não é o melhor filme da trilogia, eu ainda prefiro o Confronto. Eu acho que tem alguns excessos de drama, alguns excessos de personagem. O filme é um pouco mais longo do que eu lembrava também, mas no geral é um encerramento digno para uma trilogia muito bem feita, extremamente bem executada e que dificilmente, né, eu boto um voto de confiança no Wes Ball, dificilmente vai ser superada. Para Planeta dos Macacos, a Guerra, eu dou uma nota 8. E no lado financeiro, o Planeta dos Macacos, a Guerra acabou sendo menos lucrativo do que o Confronto, mas ainda mantém o saldo da Fox bem positivo com a franquia. O filme estreou nos Estados Unidos em 14 de julho de 2017 com 56,262 milhões, fazendo 146,880 milhões nos Estados Unidos e 490,719 milhões no mundo inteiro. E como de praxe com essa trilogia, o Guerra foi indicado ao Oscar de melhores efeitos visuais, mas, como é de praxe nessa trilogia, ele perdeu dessa vez para o Blade Runner 2049. Será que a gente vai ver Planeta dos Macacos saindo com um Oscar de efeitos visuais no próximo ano? Deixem aí suas apostas. Mas enfim, pessoal, esse é o fim do especial Planeta dos Macacos. Eu ainda vou trazer um ranking completo depois que assistiu o novo filme. Deixe nos comentários depois quais são os seus filmes preferidos da saga e suas expectativas finais para o Planeta dos Macacos, o Reinado. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.